tarde, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para compartilhar um versículo que faz parte aqui da palavra de Deus, que é alimento para nossa alma. E eu estou gravando aqui hoje especialmente para você, jovem, que é tão importante, que faz parte da igreja, que tem a força, que tem o vigor. E eu quero falar para você permanecer a cada dia, que você esteja enxertado na videira, em nome de Jesus. E eu queria deixar um versículo que está em Mateus 6, 22 e 23, que diz assim: a luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. E porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Olha só. Quão importante é aquilo que nós vemos e quão importante é a forma com que nós vemos. E o que Deus ministrou no meu coração quando eu pensei em trazer um versículo aqui para você foi exatamente como nós vemos. Como nós vemos as coisas, como nós vemos as pessoas e também como nós nos vemos. Porque no nosso dia a dia, às vezes é muito difícil, ou nós nos vemos de uma forma que nós vamos deixando passar todas as coisas, porque eu sou assim mesmo, e aí nós não temos mudança, ou às vezes nós nos vemos de uma forma tão crítica, que nós olhamos para nós e tudo que a gente consegue se transformar a cada dia, nós não temos um olhar bom, nós não temos o olhar que Deus olha para nós como uma obra que está em pleno desenvolvimento, uma obra que ainda não está acabada. E eu gostaria de falar isso para você, jovem. Você que tem se disposto a estar nas mãos do Senhor, se aperfeiçoando todos os dias, que você tenha esse olhar, lógico, sempre um olhar de que eu errei nisso, eu quero acertar naquilo, eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Mas especificamente, o que Deus colocou no meu coração é que às vezes você, com tanta competição, com tanta comparação que existe nesta geração, onde a gente olha uma pessoa e às vezes a gente se compara com aquilo que ela faz, com aquilo que ela tem, com aquilo que ela é, e a gente mata a si mesmo. E eu queria falar com você sobre isso hoje, sobre você ter um olhar para você mesmo, um olhar de Cristo. O que é o olhar de Cristo? O olhar de Cristo é um olhar que aproxima, é um olhar que tem compaixão, é um olhar que tem amor, é um olhar que tem misericórdia. Eu gosto muito daquela passagem em Marcos, Marcos 14. Pedro, ele andava com Jesus, e ele promete para Jesus que ele nunca o negaria. E Jesus sabia que ele o negaria. E quando isso acontece, Pedro é enfático dizendo que nunca negaria Jesus, mas Jesus já sabia que ele seria negado. Mas mesmo assim, Jesus diz para ele: não, você me negará antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E ele: não, eu não vou te negar. E aí Pedro nega Jesus por medo, ele nega Jesus ali. Só que o que diz ali em Marcos? Que quando os olhos de Pedro se encontram com esse olhar de Jesus, porque Jesus olha diretamente para Pedro e Jesus não precisou falar nada. Quando Jesus olha ali nos olhos de Pedro, ali Pedro já se constrange e cai num choro. E eu creio que ali deve ter passado um filme na cabeça de Pedro, né? Porque exatamente Jesus não disse nada. Jesus simplesmente, com o seu olhar, eu creio que gerou ali em Pedro falando: não, você errou comigo. Eu sabia que você me negaria. Mas ao mesmo tempo, foi aquele olhar de: eu te perdoo.
de que você vai continuar, de que você vai conseguir, porque o olhar de Jesus, ele sempre nos aproxima. Ele é um olhar que nos traz para perto, um olhar que quer nos ensinar, um olhar que fala: filho, você errou, você está no pecado, se arrependa, mas permaneça. Então eu queria te incentivar a ter esse olhar, primeiramente com você. Um olhar onde você se olha e consiga enxergar em você de onde você saiu, o que você já passou, o que você tem conseguido. Você tem conseguido permanecer, você tem conseguido permanecer em santidade, você tem conseguido permanecer amando ao Senhor, você tem conseguido viver essa palavra com todas as suas fraquezas, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades. Eu queria incentivar você a ter um olhar onde a autocrítica não venha te matar. Eu queria te incentivar a ter um olhar de aperfeiçoamento, mas não de uma autocrítica que te mata. Não de comparação, onde você vê o outro como melhor que você. Cada um tem algo de Deus, em que o próprio Deus depositou dentro de cada um de vocês. E nenhum é menos importante do que o outro. Você tem valor. Porque você é a imagem e semelhança de Cristo. Você é a imagem e semelhança. E o Senhor, Ele escolheu habitar no seu coração. Por isso nós temos tanto valor. O Senhor tão grande, o Senhor que Ele é dono dos céus e da terra, Ele criou todas as coisas e Ele escolheu habitar num ser imperfeito. Que você nunca se esqueça que você é imperfeito, que você nunca vai alcançar a perfeição e que você não precisa se comparar com ninguém. Você é único. Você é único. No nome de Jesus, que você aceite isso e que você a cada dia tenha um olhar, que você tenha esses olhos bons para te olhar, para olhar que você está nas mãos do Senhor e que você é uma obra que está a cada dia se aperfeiçoando. Em nome de Jesus, eu quero sim te incentivar a se aperfeiçoar a cada dia, porque a cada dia nós podemos ser melhores do que ontem. E esse é o processo. Não é o processo de eu dizer eu sou perfeita ou eu errei ontem, não tem perdão para mim. Não, o processo é eu vou me aperfeiçoar e aquilo que eu pecava eu já não peco mais. Aquilo que eu errava eu já não erro mais. Aquilo que eu não conseguia eu já consigo hoje. Então tenha um olhar de ver aquilo que você já conseguiu. E prossiga a conseguir passo a passo aquilo que você ainda não alcançou. Então, no nome de Jesus, esse versículo que eu quero deixar para você hoje, que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, tenha olhos bons de olhar o processo ao qual você tem passado e que você tem conseguido permanecer, porque os fortes são aqueles que permanecem no processo. Os fortes não são aqueles que, eu nasci forte. Não, é aquele que a cada dia ele renuncia diante do processo e ele se fortalece no Senhor. Porque eu falo por mim, eu tenho muitas fraquezas e eu consigo todos os dias dizer: Deus, eu tenho essa fraqueza, mas eu quero me fortalecer no Senhor. E é assim com você. Então, no nome de Jesus, não deixe que a sua crítica com você mesmo te pare ou te mate. E não deixe que a crítica do outro te pare ou te mate. Porque você sabe quem você é. Você é filho, você é amado, você tem valor, porque o Espírito Santo, ele se move na sua vida. Então veja como Deus vê. Eu quero te convidar a se ver como Deus te vê. Eu quero te convidar a ver as pessoas como Cristo vê as pessoas. Com um olhar de compaixão, com um olhar de te dar a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão. Esse é o olhar que nos aproxima das pessoas e nos aproxima de Deus. Porque todos os dias que nós errarmos, nós vamos dizer: Deus, eu errei, eu pequei contra ti, mas me perdoa. Me perdoa. E amanhã eu já não vou pecar mais nisso. Amanhã eu vou ser aperfeiçoado. E assim dia após dia. Mas o que Deus tem falado muito comigo,
para você olhar esse pano branco que se apresenta diante de você, e mesmo que ele tiver ainda aquele pontinho preto, você vai buscar se aperfeiçoar, mas você vai reconhecer que existe já uma caminhada que você conseguiu, existe um pano branco que ali você conseguiu a cada dia num processo de santificação. Que esse pontinho preto não venha te matar. E que quando alguém apontar esse pontinho preto para você, você saiba, não, eu estou num processo de santificação, eu estou num processo de aperfeiçoamento e dia após dia eu vou conseguir, eu vou alcançar. Amém? Eu queria deixar esse versículo, deixar essa palavra para você. 1 Samuel 16:7 também diz que Deus não vê como o homem. Deus vê o coração, o homem vê a aparência. Nós julgamos aquilo que nós vemos por fora. Só Deus conhece o seu coração. E isso é lindo. Isso é lindo saber que só Deus sabe exatamente como você é. Só Deus sabe que você tem uma necessidade, mas que todos os dias você está tentando vencer isso. E isso é aperfeiçoamento. E Deus vê isso. Deus não vê aquele que é o perfeito, porque isso não existe. Deus vê, aquele meu filho está deixando o pecado, está se santificando, está lutando para conseguir, para perseverar. Ele tem buscado se aperfeiçoar, ele tem buscado ser santo como eu sou santo. Todos os dias ele tem morrido mais um pouco para o pecado, ele tem morrido para os prazeres da carne. E isso a cada dia você vai sendo aperfeiçoado. Então olhe isso, olhe esse processo. O que você já alcançou no Senhor, em nome de Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será a luz. Amém? Eu vou orar por você e quero te desejar um final de semana abençoado e que você tenha um olhar como o olhar de Cristo. Amém, Deus. Nesse dia, Pai, eu quero abençoar cada um desses jovens, dizer que eu acredito nessa geração, uma geração, Deus, que é escolhida do Senhor, é uma geração santa. E eu declaro, Senhor, isso sobre eles, Pai, que eles serão reconhecidos como essa geração santa, que não tem medo, que não se esconde atrás de folhas de figueiras, Deus, mas que quando erra, pede ajuda, mas que quando peca, procura, Deus, e pede perdão. Pai, no nome de Jesus, e isso, Senhor Deus, faz toda a diferença, porque eles não vão fazer como Adão e Eva fizeram lá no passado, tentaram se esconder do Senhor. O Senhor vê o coração, o Senhor sabe exatamente, Deus, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer. Deus, mas eu quero, Deus, te pedir nessa tarde que o Senhor venha trazer sobre cada jovem, Senhor, uma gratidão, Deus, um olhar de gratidão, Deus, por tudo aquilo que eles já conseguiram alcançar. Deus, e que o Senhor venha os fortalecer para conseguir se aperfeiçoar mais e mais a cada dia. Deus, coloca o teu olhar em cada jovem, Deus, um olhar bom. Deus, olhos bons para ver a si mesmo e olhos bons para ver o outro como uma obra inacabada, Deus, porque assim cada um, Deus, estará próximo. Deus, cada um, Deus, vai se juntar para ser um. No nome de Jesus, eu declaro isso, Senhor Deus, sobre cada um deles, e eu abençoo a vida deles para prosperar em todas as áreas. Deus, guarda a tua palavra no coração deles, guarda, Deus, a mente, renova a mente de cada um, no nome de Jesus, Pai. É isso que eu quero deixar para você nessa tarde. Deus te abençoe, eu amo você e que você permaneça. E o que você precisar, nós estamos aqui. Amém? Um beijo.